No dia 27 de março de 2020, o Pearl Jam lançou seu mais novo álbum, chamado Gigaton. Esse álbum é mais um marco na carreira da banda que durante tantos anos em atividade ainda consegue se reinventar e não se prender a rótulos. O Gigaton representa o mundo caótico e confuso que vivemos atualmente. O mundo onde a humanidade parece que está se autodestruindo absurdamente e, consequentemente, levando o planeta junto nessa ladeira abaixo. E agora, nessa época de quarentena, o novo álbum do Pearl Jam ganha proporções ainda maiores. Mas ao mesmo tempo, e talvez você ache contraditório isso que eu vou falar, parece que o Gigaton nos oferece algum conforto frente a isso, sabe? Uma esperança em meio à desesperança. É um álbum bem dinâmico, variando entre músicas dançantes, pesadas, relaxantes, mas ainda assim reflexivas e políticas, de um jeito que só o Pearl Jam sabe fazer. Bom, mas agora eu quero falar um pouco melhor sobre algumas músicas. Para isso, quero chamar um convidado muito especial que também adorou o disco e, assim como eu, e quer também compartilhar sua opinião conosco, meu grande amigo John Holland. Fala pessoal, John Holland aqui, dos vídeos ensaios dos quadrinheiros que vem aparecendo aí com o tempo. Mas enfim, guys, fiquei surpreso com o resultado final do Pearl Jam, hein? Sensacional, cara. Acho que só as viúvas do Ten não vão gostar do disco. Realmente, John. E é engraçado, né? Depois de 7 anos, eles soltaram esse novo trampo, né? E o som tá muito maduro, cara. Eles alcançaram uma sonoridade bem legal. Com certeza, esse álbum não é o Ten. E sabe de uma coisa? Ainda bem, cara. Porque, assim, o Pearl Jam é uma banda que se reinventa e continua muito atual. Então, mano, e assim, a primeira coisa, pra quem pretende ouvir esse disco, é esquecer aquela sonoridade do Pearl Jam do começo, né? Totalmente, totalmente. O Gigaton, você sabe, né? É um disco que conversa muito com a nossa realidade. E agora, nessa época de quarentena, eu vejo que sua mensagem se tornou ainda mais intensa e necessária. Putz, cara, foi nas letras que o disco me ganhou. Pô, mano, com certeza. Pra quem ainda não ouviu, as letras do Pearl Jam trazem mensagens que falam sobre esse mundo louco e contraditório que a gente tá vivendo. Desde a política, que muitas vezes parece não fazer sentido, até problemas ambientais e o futuro incerto, sabe? Coisas que, com certeza, assolam as pessoas e, consequentemente, causando males sérios, como a ansiedade, por exemplo, né? Que é um problema muito atual. Mas, John, fala aí a respeito dessa questão das letras que tanto lhe chamou a atenção aí. Cara, pra falar das letras, eu queria falar antes de duas inspirações do Pearl Jam. O The Who e o Bad Religion. Desculpa aí não responder a pergunta de início sobre as letras, né? Não falar muito sobre as letras. Mas eu quero falar rapidinho do The Who, primeiro, que tem uma influência muito forte o Pearl Jam. Tanto na parte sonora, mas também nas letras. Por exemplo, você pega os discos dos anos 70 do The Who, como por exemplo o quadro Phineas, e ali tem comentários políticos afiadíssimos, assim, eu tava relendo recentemente as letras, por exemplo, na música Helpless Dancer, cara, tem um comentário político que, nossa, é de arrepiar, assim, pra quem não conhece a música, vale a pena conferir. Mas quero falar um pouco mais do meu xodó, que é o Bad Religion. A banda tem forte inspiração na parte política do Bad Religion. Por exemplo, com o Ed Vedder já participando de shows da banda, e o Ed Vedder, cara, faz os backing vocals da música What It Die, do disco Recipe for Hate do Bad Religion, que fala sobre como a humanidade não aprendeu a viver de forma saudável com a natureza, sabe? Como a humanidade está destruindo o planeta Terra. E ano passado, o Bad lançou seu disco mais recente, chamado Age of Unreason. Eu já falei dele no meu vídeo de Watchmen. Que bom, esse disco questiona principalmente as atitudes do Trump e dessa era de racionalidade e alta tecnologia que a gente vive, sabe? E eu tenho a impressão que isso faz parte do Gigaton. O Gigaton absorveu essas críticas, absorveu essas músicas e fez parte do processo de criação da banda. Mas assim, o Gigaton, ele meio que é esse momento de colapso, sabe? O Bad Religion descreve o problema e o Gigaton é o colapso dessa coisa. A conclusão de toda essa, digamos, desgraça humana que foi refletida em gigatons de consequências. Ótima observação, John. Aliás, o Pearl Jam é uma banda muito comprometida com a sua arte e principalmente em falar de coisas além da música, né? Mas enfim, mano, vamos falar sobre as músicas? Ah, é verdade, mano, já tinha até esquecido. Falar das músicas, vamos lá. Bom, então, ao todo o disco tem 12 músicas, né? O músico é você, mano. Da parte musical é você que manja. Eu sou só o cara que curte e interpreta as letras. Vai lá. Que nada, mano. Mas tudo bem. Então, eu achei interessante ver que o disco foi produzido pelo Josh Evans, que também é de Seattle, o berço do grunge. E o Josh não é um produtor da grande indústria da música.
Então, ele também ajuda nesse sentido de auxiliar o Pearl Jam a manter uma originalidade em seu som, sabe? Mesmo flertando com a indústria pop e tudo. E o que mais é difícil para uma banda, cara, é manter esse equilíbrio, sabe? Entre a arte e o mercado do entretenimento. Mas e esse Josh aí, eu não conheço muito bem ele. Ele já fez alguma coisa relevante assim no passado? Sim, ele fez. Ele já assinou, por exemplo, algumas produções da carreira solo do Chris Cornell e da sua banda também, o Soundgarden. Mas enfim, John, agora falando sobre as músicas, um dos grandes destaques do disco foi a terceira faixa, né, que é chamada The Dance of Clairvoyance, que foi o primeiro single lançado na internet. Né? E desde o primeiro momento eu já adorei o single, cara. Pois é, John. A primeira vez que eu ouvi, não tinha curtido tanto, sabe? Mas pra você ver como é tudo uma questão de contexto. Depois que o disco saiu, e eu ouvi inteiro, The Dance of Clairvoyance encaixou perfeitamente no contexto do disco. Depois se tornou a minha música favorita, sério mesmo. Engraçado isso, né? Essa música começa com uma pegada meio misteriosa, mas aos poucos ela vai crescendo e se tornando uma música grandiosa. Além, é claro, da mensagem que ela passa. Um dos trechos que mais curto na música é quando Ed Vedder canta, né? Eu sei que as meninas querem dançar, afastar suas circunstâncias, e eu sei que os meninos querem aumentar seu pau e arquivar coisas. E cara, o momento quando o Ed Vedder canta esse trecho é quando a música muda o ritmo e a dinâmica se torna um refrão. Achei muito da hora essa crítica da banda a essa cultura da masculinidade imposta aos adolescentes, sabe? Que precisam sempre se provarem fortes e sexualmente bem dotados de tudo que é jeito para viverem bem. E é aí que você nota que o Pearl Jam envelhece, mas a sua energia poética não. Realmente, mano, e eu já acho foda, assim, você citou esse trecho, eu já acho um outro muito incrível em que a música diz: nenhum homem pode ser maior que o sol. Isso não é um pensamento negativo, eu tenho certeza, é positivo. Porque, sei lá, isso me conforta de alguma forma, sabe? Pensar que nenhum ser humano, por mais autoritário e destrutivo que ele seja, não pode passar de um ser humano. Pô, cara, isso que você falou me lembra uma outra música desse disco, a River Cross. Até como complemento dessa ideia. Tipo assim, várias coisas na vida que podem nos desanimar ou até nos tornar pessoas estranhas, mas ainda assim há esperança, entende? River Cross traz um sentimento duplo, ao mesmo tempo que fala de esperança. Ela mostra isso nesse nosso contexto de um mundo caótico e desesperançoso que vivemos. E essa música, aliás, que é a última faixa do disco, pra mim, a sonoridade dela é perfeita pra encerrar o Gigaton. Sim, verdade. Porque assim, o disco vai passar por músicas que soam muito desesperançosas. Tipo o Quickscape. Mano, é meio assustadora, sabe? Eles descrevem o mundo vermelho, não comunista, mas assim, destruído pela degradação do clima. Aliás, é nessa música que eles citam diretamente o Trump, dizendo que vão procurar um lugar no mundo que não tenha sido destruído por ele. Mas é uma visão de total desesperança com o futuro do mundo completamente destruído. É tipo um clima árido, né? Mas fruto da devastação humana, né? Exatamente, um clima árido que não tem mais comida, água e beleza no planeta Terra. Eu me lembrei também de um comentário muito interessante do produtor do disco, o Josh Evans, que falou que o Pearl Jam falava no estúdio sobre como o mundo ficou doido, sabe? Eu acho que esse foi um sentimento que reinou muito fortemente no processo de gravação do Gigaton. Sim, e isso me remete novamente ao Age of Reason do Bad Religion, né? E bom, a gente tá citando tanto o disco que provavelmente ele vai aparecer aqui logo. Então, que esse mundo tá intrinsecamente associado a essa era de racionalidade que eles descrevem no disco, que torna o mundo um lugar tão sensível e tão volátil, né? Isso é muito bem descrito na música 7 O'Clock, quando nela eles questionam um pouco a questão da liberdade. E aí na música diz: liberdade é o que liberdade faz, e liberdade é um verbo. Eles dão e eles tomam, e você luta para manter o que você ganhou. Ou seja, isso que eu achei muito interessante no disco, essa consciência sobre como as coisas são tão sensíveis, sabe? Como elas podem mudar e como a liberdade, que é uma coisa tão querida, muitas vezes não passa de uma palavra. E assim, conseguir algo agora não significa que vai ser eterno, sabe? Então, como conseguimos a liberdade por meio de muita luta, no futuro a gente pode perder ela talvez só com uma canetada, sabe? É, realmente, John, não tem como ignorar 7 O'Clock. Aliás, ela é uma música interessante em todos os aspectos. E também inicia a segunda metade do disco, e isso que é legal. Que tem uma pegada mais calma, com violões, tendo uma energia mais folk, melancólica. Mas é claro que não é apenas isso. O disco ainda segue com algumas músicas agitadas. E esse é outro ponto bem legal do Gigaton. O Pearl Jam trabalhou bem a sequência das músicas, deixando o álbum com uma dinâmica bem interessante, com músicas pesadas,
aceleradas com guitarras distorcidas, mas também com músicas mais leves, à base de violões, acompanhando guitarras mais limpas e bases de teclado que preenchem bem a sensação de viver num mundo confuso. Mas ao mesmo tempo, existem algumas músicas que trazem um sentimento de esperança juntamente com as letras. E eu acho que é isso que difere ele de um disco punk, por exemplo, sabe? Porque no punk, nós vamos ter a eterna distopia, cara. Sentimento de raiva fluindo pelas letras e pela sonoridade. Mas o Pearl Jam colocou todo esse problema político, esse espectro, e ao mesmo tempo, durante diversas músicas, apresentou uma questão esperançosa, sabe? Que é bem bonita. Que, inclusive, a própria Seven O'Clock, mesmo que citei agora há pouco como uma canção desesperançosa, inicia com uma mensagem de força, sabe? De descobrimento, de energia pra continuar lutando. Então, assim, o disco não vem te dizer que acabou e que estamos fadados à morte e já era. O disco vem, cara, e ele te diz que estamos, sim, fadados à luta e que mesmo que tudo pareça destruído, ainda existe esperança. Exatamente, John. Eu não poderia pontuar melhor o que você disse, cara. Cada vez mais que a gente ouve o disco e se aprofunda nas letras, o nosso entendimento da obra vai se expandindo. E eu sei que a conversa poderia se estender para muito mais assuntos, sério mesmo. Mas, infelizmente, eu tenho que encerrar agora. Até porque não podemos entregar toda a experiência do disco, né? Então, John, quero agradecer por sua participação, mano. Foi muito legal ter essa conversa contigo, de verdade. Valeu mesmo. E, claro, né? Espero fazer mais vídeos assim com você. Vamos fazer sim, guys. Pode deixar. Valeu pelo convite aqui para aparecer no seu vídeo do Gigaton, que é um disco que eu adorei. E bom, também agradeço ao Pearl Jam por ter jogado essa bomba no mundo com o poder de destruição de vários gigatons. É isso aí, valeu. Além de tudo isso que a gente falou aqui, o novo álbum do Pearl Jam também é cheio de texturas sonoras e referências a outras bandas também. Recomendo fortemente que você conheça o Gigaton e sua proposta. Mesmo se você for ouvir o disco apenas pelo som, ele é muito bom. Você consegue dançar, se empolgar e ficar sentindo o momento. Mas a experiência é melhor ainda quando você sabe o que a banda está querendo dizer para você através das letras. Eu e o John Holland não falamos de todas as músicas justamente para não estragar essa experiência e deixar que você sinta por conta própria o que esse disco tem a oferecer. Eu sou o Góis Murdock e particularmente gostei muito de fazer e editar esse vídeo de conversa com o John. E se você curtiu esse formato e quer que a gente faça mais vídeos assim, ou quer recomendar outro disco pra gente, deixa nos comentários. Meu muito obrigado e até breve.